Antes de começar a inserir seus tokens aqui no plugin, você precisa ter uma visão bem clara de como que você vai estruturar a nomenclatura deles. Então, essa aqui é a estrutura que eu vou utilizar, tá? Onde eu tenho o prefixo component para quando o token estiver relacionado a um componente. O nome do componente, por exemplo, esse token aqui é um token para um button. Então, eu vou ter o component.button. Elemento, porque às vezes pode ser a label do button. Então tem o component, button, label, a categoria, que aí a gente já está falando ou é cor, ou é size, ou é space. A propriedade, por exemplo, eu tenho uma cor do background, eu tenho uma cor do texto. A escala, porque ela pode ser, por exemplo, é uma cor soft, é uma cor dark, é uma cor light. E o estado, que pode ser ou default, ou hover, ou active. Então eu tenho essa estrutura de nomenclatura que eu gosto de utilizar, que deixa mais organizados os meus tokens, beleza? E aí é importante que você entenda que essa árvore aqui, ela é criada quando você insere um ponto entre os elementos. Então o que eu vou fazer aqui é criar um alias token, para explicar como que eu crio isso. E eu preciso primeiro avisar que tudo que a gente vai criar aqui dentro de Light está consumindo global. Claro que você pode ter elementos aqui dentro que vão consumir tokens que foram criados aqui mesmo, tá? Mas esses tokens precisam ter sido previamente criados. Então vamos criar aqui um token do zero, tá? Eu vou criar um token de tamanho. Então dentro aqui dessa minha size, vou apertar em adicionar novo token e seguindo a minha estrutura aqui, eu vou nomear esse token. Então começando pelo prefixo component, em seguida eu vou colocar o nome do componente, no meu caso vai ser um button. O elemento é o shape, que eu vou trabalhar com o tamanho da forma, tá? A categoria então é size. A sua propriedade, eu vou trabalhar com a altura, então eu vou colocar high aqui. A sua escala aqui, vou colocar large. Ok? Então, esse nome aqui é o nome que eu atribuí para a altura de um botão. Para eu chamar um token que já existe, eu preciso utilizar chaves. Essa é a única forma do Style Dictionary ler o seu alias, tá? O Figma Tokens, ele até permite que você aponte alias, faça apontamento para outros tokens utilizando o cifrão. Só que aí o Style Dictionary não vai ler, então você precisa utilizar entre chaves, ok? E aí eu vou chamar aqui um componente, um token que eu já cadastrei lá em Global. Então eu chamarei aqui o size.40. E automaticamente aqui ele já vai trazer para mim o valor que foi cadastrado lá no Global, ok? Basta eu clicar em Create aqui e ele já vai montar a árvorezinha aqui para mim. E aí olha que interessante, vamos supor que eu quero ter outras variantes, né, desse token de altura. Então eu posso, ao invés de criar toda aquela nomenclatura de novo, eu posso simplesmente vir aqui, adicionar um novo token, vou chamar de small e vou chamar também a mesma coisa aqui, size.24. E aí ele cria esse carinha para mim. Aí tem a coisa bastante interessante, esse size 24 e esse size 40 estão dentro de global aqui. A partir do momento em que eu edito esse token aqui, edito o valor desse token, ele vai automaticamente mudar o valor aqui. Então dá para ver aqui que está escrito 20 pixels embaixo, que foi o novo valor que eu atribuí ali no Global. E aí essa flexibilidade que eu tenho para alterar tokens e o fato dele refletir em tudo, já chama a atenção para um ponto importante, que é a forma que a gente nomeia as escalas. Então, ao invés de nomear escalas utilizando uma referência ao valor dela,
Use um valor mais genérico, por exemplo, aqui no 24, ao invés de 24, eu poderia simplesmente ter colocado XS ou XXS, porque aí fica muito mais flexível a minha troca de valores, sem precisar trocar o nome do token, porque uma vez que você troca o nome do token, tem um impacto muito grande no desenvolvimento, porque eles vão ter que procurar todos os tokens que tinham aquele nome antigo e colocar os novos, a nova nomenclatura.